Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Aqui quem fala é o irmão Fábio. Quero trazer o devocional dessa semana, cujo tema é pertinente para toda a sociedade, independente da sua religião, a cultura social, política ou seu grupo social, independente da situação, ele vai passar, que é a diversidade. Por isso eu quero trazer o tema Vencendo em Meio à Adversidade. A adversidade nada mais é que uma situação inesperada que nós passamos ou que vamos passar. Mas o que eu quero trazer em meio a isso é o que nós vamos aprender em meio às adversidades. Por isso eu quero trazer este tema voltado para essa situação essa semana. Eu quero trazer um texto base que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 3, no qual diz: Então Josafá teve medo, e se pôs de pé a buscar o Senhor, e apregou o jejum a toda a Judá. Este texto, na qual nós lemos, fala de um rei, cujo nome era Josafá, e naquela situação ele teve a sua cidade subsidiada por 3 reinos, na qual era os povo de Moabe e Amon, e ainda assim os moabitas. Eles subsidiaram a cidade de Judá e queriam então fazer prevalecer a sua força sobre o reino de Judá. E Josafá, na qual nós vamos ler que nós passamos a ver, viu que ele teve medo. E ele passou a buscar ao Senhor. Quantas vezes nós passamos por momentos adversos, por situações adversas, e que nós passamos a ter medo? Tendo assim, então, vamos ver que é comum, mesmo sendo servo do Senhor, pessoas ter medo das situações adversas. Porque as situações adversas, ela tende a princípio nos paralisar. Ela tende a nos causar medo, a nos ferir e trazer situações na qual não sabemos o que fazer naquele momento. Aí nós vamos ver que Josafá, o que ele fez? Ele passou a buscar ao Senhor, passou a orar ao Senhor, a pregoar jejum, porque ele não sabia o que fazer. Mas Josafá ele teve características impressionantes, na qual nós podemos pegar como base, como exemplo para a nossa vida. Por isso eu quero destacar Josafá como nosso principal tema, para nós podermos pegar como exemplo. E uma das situações na qual vamos ver que Josafá que ele teve, as atitudes dele, ele teve medo, ele sabia com quem ele buscar, com quem ele poderia recorrer e pedir ajuda. A Josafá, nós vamos ver que no versículo 6, ele tinha um histórico de quem Deus era para a sua vida. Por isso se faz necessário, meus irmãos, quando nós passarmos por a dificuldade, nós sabemos aonde recorrer, quem recorrer. Nós, por sermos conhecedor do Senhor, nós vamos recorrer a Deus. Mas nós temos que ter um histórico de quem Deus é para as nossas vidas. E se nós ainda não conhecermos quem Deus é em nossas vidas, nós temos que ter uma história de quem Deus foi para os nossos antepassados, para os nossos pessoais, na qual Deus, o Senhor, agiu em nosso meio. E Josafá, ele fez justamente isso. No versículo 6, nós vamos ver que Josafá orou ao Senhor e trouxe à tona tudo aquilo que ele ainda não conhecia quem Deus era, mas ele sabia o que Deus tinha feito em meio ao seu povo, em meio aos seus antepassados. Por isso Josafá, então, ele orou a Deus e passou a buscar. Por isso eu quero destacar hoje alguns pontos interessantes que Josafá fez. Josafá não ficou paralisado frente à sua adversidade. Passou a pedir ajuda ao Senhor. Quando nós passarmos por algum momento de adversidade, nós não podemos parar. Não podemos deixar a adversidade nos prender e fazer com que nós ficamos presos naquela situação. Nós precisamos conhecer quem Deus é e saber que Deus agirá em nosso favor. O que sabemos de Deus faz toda a diferença. Quando nós sabemos quem Deus é para a nossa vida, isso vai trazer um parâmetro fundamental para que nós possamos buscar a Deus, independente da situação na qual nós estamos. Porque sabendo que Deus vai agir em nosso favor e que Deus age por nós, isso faz toda a diferença em nossa adversidade. Porque a adversidade ela vai tentar nos parar, ela vai tentar nos ferir. A exemplo que Josafá teve, a sociedade estava sendo subsidiada por 3 reinos, ele não tinha subsídio suficiente para ir de combate aos que estavam sendo contra ele. Mas ele sabia quem Deus era e sabia que o poder de Deus e que a ação de Deus poderia assim agir em seu favor. Quando Josafá percebeu que o que vinha contra ele era maior do que ele poderia ir de encontro e tentar vencer aquela situação, ele sabia que ele não iria conseguir. Por isso ele trouxe à sua sociedade um jejum e apregoou a Deus, não buscar a Deus de todas as coisas, de todas as suas formas, porque quando ele buscou a Deus, ele sabia que o Senhor entraria em seu favor. Saber que muitas pessoas dependem, quando passam por as suas dificuldades, eles tendem a paralisar, eles tendem a não saber o que fazer,
ele simplesmente precisa buscar a Deus e saber que Deus agirá em seu favor. Uma outra característica que nós vamos ver que Josafá ele teve, que serve como exemplo, é ser sincero em meio à sua adversidade. Quantas vezes nós passamos por adversidade e nós não somos sinceros com nós mesmos? Nós passamos a tentar fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Queremos tentar resolver o problema de nosso jeito. Josafá ele foi sincero, ele sabia que ele não conseguiria vencer a sua adversidade, não conseguia vencer o reino que estava vindo contra ele, se ele não fosse sincero consigo mesmo. Ele foi sincero consigo e com toda a sociedade que era em seu favor. Ele falou que eles não tinham condições de vencer. Passou então a buscar ao Senhor. Quando nós somos sinceros com nós mesmos, nós vamos entender que a nossa fraqueza, que as nossas limitações são grandes. E a partir quando nós começamos a entender as nossas limitações, nós vamos saber que quando nós paramos e nós não conseguimos mais, Deus age por nós. Foi o que aconteceu com Josafá. No versículo 12, de 20 mesmo, quando nós lemos, nós vamos ver que Josafá buscou ao Senhor e Deus propôs a Josafá simplesmente a orar e a buscar. A pregoar então louvores a Deus. O que Deus quis dizer para mim e para você, o que Deus quis dizer para Josafá, é que simplesmente nós precisamos acreditar e deixar que Ele agirá em nosso favor. Quando Josafá passou a buscar a Deus e a fazer o que Deus tinha ordenado, nós vamos ver então que Deus começou a agir em favor de Josafá, semelhantemente ao que acontece conosco. A oração de Josafá revelou a sua humildade e a dependência de Deus. Quando Josafá começou a orar e ele reconheceu que ele não tinha força suficiente para buscar, para vencer aquela situação, ele percebeu que somente Deus, sim, conseguiria vencer. Que somente Deus faria aquilo que ele não conseguiria fazer. Semelhantemente somos nós. Quando nós não temos mais força suficiente para vencer, Deus age em nosso favor. Bem diferente de algumas ações ou de algumas orações na qual nós fazemos, Josafá ele foi sincero. Ele sabia que as suas limitações eram grandes. Um outro exemplo na qual nós vamos ver também, ele expressou um sincero entendimento em dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Quantas vezes nós passamos por adversidade e nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é o que nós queremos fazer e achamos que está certo. Achamos que realmente vai ser aquilo que deve ser feito. Mas devemos ser sinceros às nossas limitações. Devemos ser sinceros àquilo que nós iremos fazer. Porque se nós não sabemos o que fazer, nós precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que nos oriente ao que fazer em nossas adversidades. Mas Josafá ele foi sincero e não sabia. E ele disse isso para Deus. Quando ele falou: Deus, eu não sei o que fazer, é como se ele estivesse dizendo: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Me aconselhe, me dê ajuda. É o que nós precisamos fazer quando nós estamos vivendo a adversidade. Nós não sabemos às vezes como fazer, mas Deus sabe. E Deus irá fazer por nós, Deus irá nos orientar. Simplesmente ele vai dizer: aquieta-te, deixe que eu agirei por você, assim como ele fez com Josafá. Não existe nenhum tipo de problema que Deus não possa resolver em nosso favor, porque quando nós passamos a confiar nele, ele irá agir em nosso favor. Um outro tópico na qual nós vamos ver, que é o terceiro, na qual podemos pegar como exemplo de Josafá, é que ele não tirou os olhos de Deus. Ora, nós vamos ver que nós precisamos ter um conhecimento de quem Deus é, precisamos acreditar e confiar em Deus, e nós vamos ver também que nós precisamos não tirar os olhos de Deus. Porque quando nós passamos por adversidade, as primeiras coisas que nós temos a fazer é se preocupar tanto que nós esquecemos de buscar a Deus de forma sincera, de forma correta, ou como que deveríamos buscar. Simplesmente oramos para que Deus sane os problemas, mas nós não temos uma visão geral de quem Deus é e da ação de Deus em nossas vidas. Por isso se faz necessário nós entender quem Deus é e não tirar os nossos olhos de Deus. Para onde nós estamos olhando, isso sim faz a diferença. Se eu olho para o problema como ele está à minha frente ou como eu estou vivenciando, normalmente eu não vou ver a ação de Deus porque eu estou mais direcionado ao meu problema. Mas eu preciso direcionar a Deus para que aí sim eu busque forças para vencer a minha adversidade. Então, quando nós olhamos para o Senhor e nós não tiramos os olhos dele, além que a nossa adversidade é grande, além que os nossos problemas cheguem com tentativa de fazer nos pararmos, mas nós vamos ver que Deus agirá em nosso favor. Por isso, não tiremos os olhos do Senhor. Você pensa que enxergar o problema como Deus enxerga é a mesma coisa de que nós fazemos no nosso dia a dia? Na verdade, não é. Quando nós enxergamos o nosso problema, é diferente do que Deus está enxergando. Naquela situação na qual nós lemos o texto, nós vamos ver que Josafá ele via um problema muito grande porque ele não tinha exército suficiente para combater aqueles reinos.
mas Deus simplesmente falou para ele: esteja simplesmente orando, esteja simplesmente prestando louvor ao meu favor, que vocês vão ver a minha ação. A ação de Deus foi tão favorável para Josafá que eles não precisou levantar uma espada para vencer aquela guerra, porque Deus agiu ao favor deles. Então, amados, nós vamos ver que nós não podemos tirar os olhos do Senhor, porque é Ele quem peleja por nós, é Ele que faz toda a ação em nosso meio. Quando nós simplesmente olhemos e busquemos ao Senhor, é Ele quem agirá em nosso favor. O salmista, em um tempo difícil, ele traz uma situação confortável para os nossos corações. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, que está em Salmos 46. Quando nós estamos ou passamos por uma situação adversa, nós precisamos saber que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Por isso, amados, o nosso devocional dessa semana vai trazer um tema muito direcionado para nós, que hoje, em nossos dias, sempre vamos passar por adversidades. Mas o passar por adversidades, por momentos difíceis, isso não é o problema. O problema é como nós vamos vencer a adversidade. E depois que nós vencermos a adversidade, vai ficar as experiências. As experiências com Deus em nossas vidas faz muita diferença. Nós vamos ver que Josafá, ele traz ao seu conhecimento experiências que ele teve e experiências na qual os seus antepassados passou com o Senhor. E ele traz então à sua mente e leva também para o seu povo a ação de Deus. E aí ele reconhece que ele não sabia o que fazer, ele não tinha aparato suficiente para ir de encontro àquele exército, mas ele sabia quem Deus era e o que Deus fazia em seu favor. Por isso, quando nós passarmos por momentos adversos e situações difíceis, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor, porque Ele saberá o que fazer e Ele agirá em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor continue grandiosa em sua vida. Que Deus te abençoe.